Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um O que eu não falei do jogo Fluminense e Al Hilal. Para quem não sabe, isso aqui é uma parte do meu canal em que eu falo justamente de duplas de jogadores, 3 duplas de jogadores, depois eu paro, depois eu falo mais uma dupla de jogador, o Fábio e o Renato Gaúcho, tá bom? Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Ah, mas era o Al Hilal. O Al Hilal que fez 4 gols. E novamente, eu quero que você entenda uma coisa. Ah, eu quero responder um cara que não sabe de futebol sobre o que foi. Eu vou falar assim pra ele, então. Todos os times, imagina todos os times jogando contra o Manchester City, lá na Europa. Sabe quantos deles meteriam 4 gols no Manchester City? Você pergunta pro cara. O cara pergunta assim, não sei. Quantos? Nenhum. Quantos? Nenhum. O máximo que o Manchester City tomou foi 2-0. Quer dizer, 3 gols. No máximo, estourando. Então, entenda uma coisa. O que o Al Hilal fez, nenhum outro time da Europa faz. Nenhum outro time da Europa faz. Nem Real Madrid, nem Bayern de Munique, nem PSG, nem Borussia Dortmund, ou seja lá que for. Não tem. Então desculpa, se você acredita que o Al Hilal é fraco, desculpa, você não entende de futebol. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar antes de qualquer coisa. Bom, vamos lá. Eu vou começar justamente com uma rotação muito baixa, porque eu acho que é necessário. Para a gente depois falar de rotações muito altas. Freitas e Cano. Freitas muito nervoso, errando passes ali que, se for no jogo maior, se for no jogo extremamente importante, não pode errar. Agora, a gente até podia errar um pouco com o Milan, com o Internacional. Um pouco também com o Al Hilal. Agora, com o Chelsea, a gente não pode errar. E que bom que ele já se foi. E o Cano, podendo sacramentar o gol contra o Bono. E eu quero que você entenda uma coisa, né? Quando o Cano tava lá, ele teve que voltar para trás. Quando você volta para trás, você deixa meio que um espaço muito grande na sua zona de fazer gol. Então entenda uma coisa, foi fraco o que o Cano fez. Mas tudo bem, acontece. Poderia ter metido também outro gol, só pegando, dando aquele biquinho. Ele já fez diversas vezes isso, não sei porque ele não fez isso. Não sei. Tá. Agora, 2 jogadores que estão continuando surpreendendo. E muito. Que é o Bernal e o Ignacio. Ignacio novamente monstro. Diversas vezes quando ele estava na área, ele era a segurança em pessoa. É um jogadoraço. Marcação muito boa. Estabilidade muito boa. Velocidade muito boa. Em diversos momentos a gente precisando dele e ele estava lá. E do outro lado o Bernal. Monstro ali no início da saga. Um cara que, faz o que precisa dele. Ele é o primeiro volante. Ele é o cara que começa. Na verdade, a história, ele até simula o que Vitinha faz no PSG. Que Vitinha, ele é o jogador de meio de campo que volta para realmente estruturar esse ataque para ir adiante. O Bernal tá fazendo isso. E muito bem.
E mais um outro jogo muito bom dele. De cabeça, sendo um monstro. No gol, ele reclamou com toda a autoridade, mas aconteceu o gol. Tá? Então, parabéns ao Bernal, que realmente fez isso muito bem. Outra dupla, Martinelli e Hércules, foram que meteram o gol. Martinelli puxou para ele a responsabilidade, porque a bola era pro Bernal chutar. Puxou a bola, enganou Milinkovic Savic, chutou e fez um gol. Um golaço. De início, o Bernal tava reclamando. Porra, era minha. Mas quando viu, se calou. E fez certo, tá? Fez certo. Caramba, tá bonito. E o Hércules também. Viu como que podia se desenhar a bola. O cara tocou pra trás. O Hércules. E a situação mais que mostrou justamente que ele tem essa situação de vencedor foi que ele tinha dois companheiros para tocar. Ele não quis tocar, ele chutou. Um golaço também. Antes de falar mais sobre mais uma dupla, mais o Fábio e mais o Renato Gaúcho, se inscreva no canal, faça o triplo, sei que curte, comente, compartilhe, redes sociais que não tive vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela, se você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, eu acho que também tem que falar sobre a dupla que pra mim fez o Fluminense acontecer. Está nesse Mundial de Clubes. Fábio e John Arias. Fábio, eu vou colocar um outro jogador ali no final da história. Tá? Fábio agarrou muito bem. Eu normalmente colocaria o Fábio ali separado, mas vou colocar um jogador separado. Fábio agarrou muito. Lance ali do Coribali que, pô, sinceramente mesmo, 90%, 99% dos goleiros não ia agarrar aquilo. Não ia agarrar. O Fábio agarrou. Você tem noção que o Fábio agarrou? Eu não tenho noção disso. Desculpa. Eu não tenho noção. Mas o Fábio agarrou. Mereceu essa situação toda. Não somente isso, mas quando estava na área, ele toda hora ia pra cima da bola. Sendo um grande goleiro que ele é. E John Arias? O jogador que espetado, o jogador que, pô, os caras marcam dois e acham que não, tá tranquilo. Dois marcando áreas. Ele passa. O cara é tão insano que ele passa de dois. Sabe, tipo assim. Sabe aquela situação de. Vem dois de um lado. Vem dois de outro. Sabe? Ele passa de dois. Com toda a tranquilidade do mundo. E ele ganha a bola. É insano. Pode vir qualquer jogador que ele passa de dois. Como se o jogador nem existisse. Como se eu, tipo, se eu tivesse a cabeça do jogador, eu falasse assim, cara, eu sou um merda. Porque o cara tá passando em mim diversas vezes. Isso é John Arias. Que entendeu a tática. De manter ele no ataque, pra ele fazer acontecer, enquanto os outros defendem. Eu gostei. Pra fechar, um jogador e mais o técnico, eu vou colocar o Thiago Silva, que se machucou, mas continuou no jogo. Bem atento, sangrando e bem atento. Jogando muita bola. Sendo o cara realmente de tipo, posicionar os jogadores. Cara, a gente tem um técnico lá fora e a gente tem um técnico aqui dentro. Um cara que entende de futebol. O cara que, se tivesse na Copa do Mundo de 2022, a gente tinha vencido essa Copa do Mundo de 22. Porque o Fernandinho nunca estaria lá. O Fernandinho iria tentar falar assim, ó,
O Thiago Silva ia pegar na blusa dele, né? Ia pegar e falar assim, ó. Vem. Você fica. Pra que tu vai pra lá? E ele ficaria. Sabe qual a possibilidade de meter gol? Dos caras iriam meter gol? Nenhuma. Fica claro, absoluto, que sem Thiago Silva a seleção brasileira não ganha título. Não ganha, nunca vai ganhar. É insano. E por fim. Ah, mas o Renato. Não. Eu vou ter que. Eu só quero falar uma coisa do Renato Gaúcho. Que é o que o Leandro Dias falou. Ah, mas o Renato Gaúcho ganhando 1,5 milhão não vai fazer nada pra esse Fluminense. Fluminense estando na semifinal do Mundial de Clubes. Desculpe, Leandro Dias. Mas eu entendo o de Renato Gaúcho. O cara que colocou o Fluminense, aquela draga de Fluminense, pra chegar na final da Libertadores de 2008, não existe. Pra fazer com que o Grêmio ganhasse uma Libertadores, também não existe. E eu agradeço demais ao Grêmio. Obrigado, Grêmio, pela maior bobagem que você fez, que é demitir Renato Gaúcho. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.